Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem. E hoje nós vamos diversificar um pouquinho os assuntos. A gente sempre traz aqui alguns produtores rurais, vamos falar de gestão, falar de sucessão, às vezes nós trazemos especialistas, sejam eles da CNA, sejam eles do mercado. A gente sempre gosta de diversificar os temas para levar você, nosso ouvinte, nosso produtor, nosso jovem envolvido no agronegócio, o melhor assunto, o melhor conteúdo para aprendermos juntos, né? Que eu aprendo, você aprende também. E hoje, olha só que interessante. Nós vamos falar um pouquinho de horticultura, um pouquinho de horta urbana, um pouquinho de como isso influenciou o hábito dos consumidores brasileiros durante a pandemia, né? E para falar sobre isso, tem que trazer alguém que é fora da curva nesse assunto. Hoje aqui eu converso com nada mais, nada menos que Andrei Santos. Ele que é diretor de planejamento estratégico da Isla Sementes. Isla Sementes que tem mais de 600 variedades de semente hoje em entrega em todo o Brasil. E vamos ouvir quem entende do assunto, né? Porque eu aqui sou apenas um aprendiz. Seja bem-vindo aqui ao AgroJovem, Andrei. Fique à vontade neste nosso programa. Obrigado. Olá, Lucas. Olá, ouvintes. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês e muito obrigado pelo convite. E como é isso? Da onde que é que você vem trabalhando? Você trabalha com essas frentes de horticultura, 600 variedades de semente, eu acredito que isso dá um baita trabalhão para fazer, porque vale lembrar o nosso ouvinte aqui que quem produz semente também é um agricultor, de certa maneira, né? Tá ali produzindo a semente, tá lidando com a fisiologia da planta, clima, questões nutricionais, fertilidade, todas essas frentes. Como que é isso daí, André? Conta para mim como é que começou isso, como é que chegamos a esse ponto de produzir sementes hoje. Bom, a Isla é uma empresa de 67 anos, né? A história dela se confunde com a história da horticultura. Foi a primeira empresa do Brasil de sementes de hortaliças. Tem um início muito curioso, que aqui já começa uma dica para todo mundo que está iniciando aí na carreira ou está buscando oportunidades de empreender, que é estar atento às oportunidades. E a história da Isla começa exatamente com isso, de estar atento às oportunidades, de saber ouvir o cliente, de saber ouvir as necessidades das pessoas. Então, para tentar resumir, né, o nosso fundador, infelizmente já falecido, o seu Plínio, descendentes de alemães, né, então tem uma história de migração ainda da família para o Brasil, agricultor da colônia, né, aqui do interior do Rio Grande do Sul, com 17 anos, olhou para os pais e disse, eu vou para a capital tentar a vida lá. Né? Mochilinha nas costas, e aí estamos falando de 1940 e alguma coisa. Né? Mochilinha nas costas, desembarcou na capital, o que ele queria? Trabalho. Chegou no centro de Porto Alegre, estamos no Rio Grande do Sul aqui, né? Não cheguei a me localizar, então a Isla, sua matriz é em Porto Alegre, então estou hoje aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Então ele veio para a capital, para Porto Alegre, atrás de emprego. O primeiro emprego que ele arranjou foi de ajudante no mercado público. Carregar caixa, fazer qualquer coisa, né? A gente chama aqui o pau para toda obra, né? Um cara inteligente, trabalhador, rapidamente se destacou e virou vendedor naquela banca. E o seu Plínio era aquelas pessoas que a gente diz que está no sangue a habilidade comercial. Vendia muito bem. Né? E aí ele foi se destacando, se desenvolvendo, juntando algum recurso. Numa oportunidade, ele virou sócio, né, de uma banca. E aí, o que era o trabalho dele? Ele comprava as frutas e hortaliças dos produtores e revendia ali na sua banca, no centro de Porto Alegre. A partir do momento que ele começou a fazer parte do negócio, ele foi aproximando ainda mais essa relação com os produtores. E estamos aí, então, lá já na virada de 1940 para a década de 50, então 1950 e poucos. E nessa época, aqui em Porto Alegre, acredito que era o cenário em muitos lugares do Brasil, tinha escassez de hortaliças. Faltava de tudo, uma hora faltava tomate, outra hora faltava alface, outra hora faltava beterraba, outra hora faltava cebola. E o seu Plínio, como bom vendedor que era, ficava furioso, porque o cliente chegava, seu Plínio, me dá 2 caixas de tomate, 10 abóboras, e ele, não tenho, acabou. E aí ele começou a instigar os agricultores. Pessoal, por que tanta falta? Por que a gente não consegue ter mais produto?
Eu tenho os clientes aqui pedindo e eu tenho que dizer, não tenho. Vocês devem conversar bastante sobre a realidade do produtor, do agricultor, especialmente o agricultor familiar, que é quem domina a horticultura. Hoje, 2022, a vida de agricultor não é fácil. Né? Imagina como era em 1950 e poucos. Né? Então, a lista de desafios ali que o seu Plínio ouvia não era pequena. Mas teve um item que chamou a atenção dele. Que eles disseram, olha, seu Plínio, a gente não tem mais produto, a gente não planta mais, porque a gente não tem semente. E aí, seu Plínio, opa, não tem semente? Como assim não tem semente? Aí ele entendeu que, né, a grande totalidade da semente vinha do que o próprio produtor produzia. Né? E aí traz o primeiro desafio, que produzir o fruto, ou a raiz, ou a folha, é um processo. Produzir a semente é outro. Outro ciclo, outro cuidado com a nutrição, outra exigência climática. Né? Então, o produtor até conseguia produzir uma semente, só que muitas vezes não plantava imediatamente. Especialmente aqui no sul, né? Muita essa coisa marcada do clima, calor e frio. Então, eu produzia semente hoje, eu ia plantar 6 meses depois. E quando eu ia plantar, a semente estava morta. Não nascia, porque ele não controlou o teor de umidade, ele não tinha um espaço adequado para armazenar essa semente. Resultado, né? Escassez de semente. E aí seu Plínio olhou e disse, opa, não tem ninguém vendendo semente aqui no mercado. Aí ele olhou para Porto Alegre e disse, olha, não tem ninguém vendendo semente em Porto Alegre. Olhou para o Rio Grande do Sul e descobriu, opa, não tem ninguém vendendo semente no Rio Grande do Sul. Olhou para o Brasil e descobriu, olha, não existe nenhuma empresa brasileira vendendo semente de hortaliças aqui no Brasil. Existiam algumas multinacionais que já mandavam alguma coisa via na exportação que chegava em São Paulo, Rio e deu. Né? Então ele disse, tá aí, não vou mais vender fruta e hortaliça, eu vou vender semente. Então em 1953 ele fez o primeiro catálogo da empresa para testar, quer dizer, nem era Isla ainda, era o nome dele, a empresa, né? Para ver se a ideia dele fazia sentido, e obviamente foi um grande sucesso. Então, 2 anos depois, em 1955, fundou a Isla, né? Então, a primeira empresa brasileira de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos. Então, o nosso foco é tudo que tu imaginar plantar numa horta, né? Tudo que tu imaginar de vegetais, né? De algumas frutas, né? Que são produzidas a partir de semente. Então, a gente diz que é a horta de A a Z. Né? Então vai começar lá na alface, vai para a beterraba, passa para a cenoura, passa pelo feijão, e aí dá para, né, sem fim, incluindo ervas e temperos, né? Então o clássico manjericão, cebolinha, salsa, tomilho, alecrim, orégano, algumas flores, aí o nosso foco de flores é bem flores de paisagismo, né? Flores de jardim, também nesse conceito de horta. Então, uma palavra que define bem, né, o que a gente faz é diversidade. Então, diversidade, né, no número de cultivares. Então, hoje são mais de 600 cultivares diferentes, pegando todas as espécies aí de A a Z, voltada a todos os públicos, todo mundo que quer plantar. A gente divide em 2 grandes grupos. O público que a gente pode chamar da horta, né, o público amador, que planta por um hobby, que planta por um passatempo. E a gente tem o público profissional, né, que planta como atividade econômica. E aí o que é fantástico na horticultura é que dentro desse público profissional a gente vai ter uma diversidade incrível. Porque eu tenho aquele produtor que ele não tem uma fazenda, nem um sítio, ele tem um pátio. No pátio ele joga uma semente ali, reza para chover e dá tudo certo, colhe e vende na feira orgânica da cidade dele. É um profissional. Na outra ponta do profissional, a gente tem clientes, por exemplo, que produzem tomates e tem 2.000 funcionários. É uma empresa maior que a Isla. A questão é, os dois são profissionais. O ponto-chave é, as necessidades são as mesmas? A semente é a mesma? A resposta é não. Então, também no desenvolvimento, né, de produtos que a gente faz é pensando nisso, na diversidade de espécies e quem é o usuário. É um público da horta? É um profissional rústico, vamos dizer? Ou é um profissional altamente tecnificado? Aí se trabalha, né, também o portfólio para atender todos esses públicos aí.
Bacana. E você falando, né? Vocês têm semente de flores, legumes, verduras, hortaliças de maneira geral, né? Eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, assim, caramba, como é que é a estrutura para produzir 600 variedades, né? Vocês usam campos abertos, vocês usam estufas, acredito que talvez os dois, logicamente, né? Quantos profissionais talvez são envolvidos nesse processo? Porque assim, eu penso lá, eu fiz agronomia e eu sei que nem toda verdura você faz uma semente assim de uma maneira tão fácil como é produzir uma maçã que ela sai com a semente, produzir, né? Fazer um soja lá que tem a sua, claro, a sua delicadeza no manejo é diferencial fazer semente, mas tem muitas frentes que as sementes são minúsculas, as sementes são muito pequenas. Em outras, para florescer, por exemplo, alguma determinada verdura, vou te dar um exemplo, né? O alface. Né? Você tem um processo ali assim muito delicado, né, para trabalhar. E outra, ela tem que estar naquele ponto, tem que estar na época. Como que funciona esse processo de produção? Só para o nosso, para quem está nos ouvindo aqui, que provavelmente está envolvido no agronegócio, faz agronomia, né? É do campo muitas vezes. Como é que é esse processo Perfeito. para nós entender? Pegou um ponto muito chave, né? Produzir semente tem os seus pormenores, né? As suas questões. Isso foi um grande aprendizado da própria empresa ao longo da sua história. A Isla nasceu, né? O nome Isla é uma abreviatura de importadora de sementes para a lavoura. Então a Isla nasceu como empresa, sendo uma empresa exclusivamente importadora de sementes, né? Qual é um ponto interessante desse mercado? A Isla é a empresa mais antiga em atividade na América Latina, né, com 67 anos. Se a gente for conhecer as empresas antigas da Europa, da Inglaterra, do Japão, nós vamos encontrar empresas de 200 anos. Empresas de mais de 100 anos é fácil encontrar. Né? Onde eu quero chegar? Enquanto esse mercado aqui no Brasil estava nascendo, lá fora ele já era desenvolvido, tecnificado. Né? Então foi isso que a Isla criou no início, essa relação com essas empresas, né, que produziam já há muito tempo e trazer essa semente a granel. Depois veio o desafio, porque a Isla se deu conta, opa, eu estou no Brasil, um país cheio de terra, cheio de água, clima bom para plantar, cheio de gente. Por que eu vou ficar importando tudo que eu vendo? Vamos produzir. Só que aí começam os desafios, que produzir semente não é tão simples. Primeiro aprendizado, hoje as hortaliças, você consegue produzir uma hortaliça de qualidade em qualquer lugar do Brasil. Né? Pode escolher o lugar que for, vai ter uma hortaliça que vai se adaptar e tu vai fazer com alta qualidade. Semente, não. Eu não posso produzir semente em qualquer lugar do Brasil. Porque para produzir semente eu tenho alguns requisitos climáticos. Um deles, que serve para um grande número de espécies, mas não para todas, é frio. Preciso de frio para produzir semente. Eu aprendi com. Eu sou engenheiro de produção, né? Eu não sou agrônomo de formação, então toda a minha formação na área vem desses 17 anos de Isla, que é o tempo que eu estou na empresa, e aprendi muito com agrônomos, né? Então teve um agrônomo que eu trabalhando na nossa equipe, que ele sempre dizia: quer entender de planta? Pensa como a planta. Então, se a gente vai pensar na semente, o que é semente? A semente é o meio de reprodução das plantas, é o meio pelo qual ela se perpetua. Então, para ela produzir semente com vontade, ela tem que se sentir ameaçada. E o frio, né, faz isso. A planta sente, opa, tá frio demais, eu tenho risco de não continuar aqui, preciso garantir minhas próximas gerações. E aí, semente, né, para conseguir fazer isso. Então, frio é uma premissa para algumas espécies. A outra premissa, que aí serve para 100% das espécies, é região de clima seco. Quero produzir semente de qualidade, devo produzir em regiões de clima seco. Então, a gente hoje tem 2 polos principais de produção de sementes de hortaliças. Um no sul do Rio Grande do Sul, que fica na região de Candiota, é uma cidade um pouco mais conhecida, é a cidade de Bagé, então quase fronteira com o Uruguai. Por que lá? Porque lá faz muito frio e tem um clima muito seco. Né? Outra região é no norte de Minas, que são regiões irrigadas, né, com clima muito seco. Então, para aquelas espécies que não precisam de frio, se torna aí uma condição ideal. Então, a gente tem esses 2 polos em que a gente consegue... A nossa relação hoje mais ou menos 70-30.
70% do que a gente vende é produzido no Brasil, 30% é importado. Aí daí você perguntava, por que se importa? Né? Porque algumas sementes não se conseguem produzir no Brasil com qualidade. Um exemplo bem clássico são sementes de flores, que para produzir a semente você precisa de um longo período de frio, e aí nem no Brasil aí você consegue. E um outro ponto-chave é, ao longo da história, diferentes países foram ficando muito bons ou especialistas em algumas genéticas específicas. O exemplo que eu mais gosto de usar é o da abóbora japonesa. Abóbora cabotiá, tetsukabuto, tem diferentes nomes aí dependendo da região do Brasil. Aí a gente vai pensar, qual o país no mundo que tem a melhor genética de abóbora japonesa? A resposta é bem óbvia, é o Japão. Então, a semente de abóbora japonesa que a Isla mais vende, né, é o carro-chefe nessa linha, é produzida no Japão, por uma empresa parceira da Isla que produz essa genética em exclusividade para a gente aqui no Brasil. Então, ao longo da história, a Isla desenvolveu uma grande rede mundial de desenvolvimento de genética, onde a gente entende a necessidade do agricultor brasileiro. Então, o produtor lá no Paraná quer um tomate italiano com 200 gramas resistente ao vírus A, B e C. A gente vai para o mundo, vê quem são os top no mundo em tomate. País tal, tal e tal. A gente traz aqui para o Brasil 100, 150 cultivares, faz uma primeira triagem dentro das nossas áreas, e aí chegamos, plantei 150, vou fazer um filtro lá, separei 20. Aí 20 vão ir agora para áreas produtoras. E aí eu vou chegar lá num produto comercial que vai se tornar daí o produto da Isla, dessa empresa lá de fora no Brasil. Então, por isso que se mantém nessa coisa, produz no Brasil e se importa também. Né? Uma coisa que a gente fala da horticultura, e aí não é só pelo trabalho da Isla, mas por todas as empresas de sementes que estão no setor, o horticultor brasileiro tem acesso às melhores genéticas do mundo. Né? Então, acesso à genética na horticultura não é um problema. Né? A gente tem aqui no Brasil acesso ao que há de melhor aí atualmente. Isso é bacana. E uma dúvida só que me restou, porque o processo é espetacular, porque produzir semente é algo que você tem que ter uma organização, você tem que saber os processos. Cada cultivar tem a sua característica para que ela consiga expressar o máximo potencial produtivo para ter o melhor vigor na semente. Olha só a dificuldade disso, né? Já é difícil fazer isso numa produção comercial de grãos, uma produção comercial de frutas e hortaliças. Agora, pensando em semente, né? É outro nível. Pode falar. O que acontece muito, as pessoas que vêm visitar nossa empresa, entender mais no detalhe esse processo todo com a semente, todo mundo diz, eu nunca imaginava que tinha tanto trabalho por trás de algo que tu olhando ali, é algo que tu tirou de uma planta e botou numa embalagem. Sabe que a complexidade que tem por trás disso, rastreabilidade, né, total, o tempo que leva, isso pode mudar dependendo de várias questões, mas vamos pegar tomate, né, que é o maior mercado. Quando a gente pega em valor na horticultura, o maior mercado é o mercado de tomate. Tá? Então é o mercado que sempre moveu esse mercado no desenvolvimento, na tecnologia e tal. Então, o desenvolvimento de uma genética de um tomate híbrido, né, que é a genética de ponta na horticultura, ele pode levar do estágio zero até um produto comercial 10 anos. Então, são 10 anos da ideia até tu ter a semente no mercado. Né, para daí vir o fruto e aí isso entrar. Então, as pessoas, quando vão consumir as hortaliças e as frutas, e a gente vê nessas épocas de questões climáticas que a produção cai, então o preço sobe, né? Algo natural desse mercado. A gente vê muita reclamação do consumidor. Né? O consumidor, que absurdo o preço do tomate, que absurdo o preço. E as pessoas não têm o conhecimento do que é esse mercado por trás, o trabalho que é um tomate da semente até chegar no supermercado, sem nem falar do trabalho que foi para a semente chegar até o produtor, que é o que eu estou contando aqui para vocês agora, né? Que pode levar 10 anos quando começar um trabalho do zero para desenvolver uma nova genética. Não, é complicadíssimo organizar toda essa logística, essa frente
de cultivar por cultivar, a questão climática, aí ainda eu sei que tem às vezes a questão hídrica, que você precisa cortar uma água para fazer ela, né, Exato. expressar esse potencial todo e querer se reproduzir, que é isso que acontece. É uma dúvida que ficou comigo agora. Pensando aonde vocês mesmos produzem essas sementes. Estufa, hidroponia ou campo? Como é que funciona isso daí? Grande maioria é campo aberto, tá? Porque justamente se escolhe essas regiões que têm um clima adequado. Então, digamos que tu pode expor aquela condição, tu não precisa dessa superproteção. No trabalho de cruzamento, especialmente dos híbridos, né, quando tu está fazendo hibridização, que é, né, fazer aqueles cruzamentos para chegar no produto comercial, e muitas vezes na produção dessa semente, aí se usa cultivo protegido. E daí são áreas menores, genéticas de ponta, semente com valor agregado bastante grande. Então, aí se justifica e faz muito sentido trabalhar com estufas, né, com cultivo protegido. Eu entendi. Eu digo porque eu sou um fã, desde a faculdade eu venho estudando, e a hora que eu tiver a oportunidade eu quero fazer uma estufinha com hidroponia. Uma técnica fantástica. E eu vou ser cliente de vocês, porque eu vou montar lá minhas frentes hidropônicas, vou fazer meus testes e não vou ficar fazendo alface para vender. Eu quero fazer coisa para mim mesmo, sabe? Quero ficar testando, mas nem que seja pequena, né, pequenos experimentos dentro de uma estufa, alguma coisa nesse sentido. Assim, eu acho um espetáculo aquilo ali, porque você começa a manusear o alimento da planta, né? Que é o nutriente e a água, né? Aquilo que ela bebe e come. Então você começa a ir trabalhando e você vai medindo esse resultado e vai evoluindo aí por diante. Cara, eu acho um espetáculo isso aí. Eu vou ser cliente de vocês já em breve, né? Hoje é mais difícil, mas o meu sonho é fazer algo com a hidroponia. Hidroponia desenvolveu muito no Brasil, e apesar disso tem muito espaço. Sim. Então, quem, né, pretende e gosta, né, cogita empreender nesse segmento, naturalmente tem que avaliar esse meio de cultivo. Tem uma série de benefícios, claro, tem uma exigência de investimento inicial maior, mas tu tem uma redução de riscos ali por proteger, por ter esse controle melhor, né, da solução nutritiva, dos nutrientes que a planta está recebendo. Então, é um conceito muito bacana. O que é legal desse setor é que no Brasil tem espaço para tudo. Tem espaço, a gente tem clientes, especialmente aí na região sudeste, então com aquelas fazendas urbanas, né, completamente automatizada dentro de um pavilhão industrial, fazendo uma produção de alta tecnologia com tudo controlado. É uma produção que a gente chama de produção super limpa. Por que é super limpa? Porque tem tanto controle ali nos ambientes que ela nem suja. Então, tu vende um produto limpo sem precisar higienizar, né? Então, a gente vai ver no Brasil esse nível, que é o mais high-tech, né, que se justifica num grande centro urbano. A gente vai ver as hidroponias, né, com um nível de automação já bastante interessante. A gente vai ver o uso de slab, que são aquelas almofadas com um substrato, né? Substrato e fertirrigação em slab ou em vaso é algo super eficiente na horticultura. E aí depois tu vai indo para os métodos mais tradicionais, né? Canteiros e, né? Então, para todos esses métodos tem espaço no Brasil, né? O que a gente sempre indica é entender o mercado que tu está inserido, né? E o que se, né, se aplica ali à tua necessidade. Porque às vezes tu vai ver um profissional fazendo um investimento gigantesco em cultivo protegido numa região climática de que o campo aberto produziria 5% pior, né? Então, entender esse cenário é muito importante para todo mundo que vai empreender na horticultura. O fantástico é essa diversidade, né? Vem evoluindo muito e, naturalmente, ainda num ritmo não tão intenso quanto as grandes culturas, mas, naturalmente, a tecnologia chegando com tudo, né, neste segmento. Inclusive, esse é um ponto que a gente tem alertado muitos produtores. O produtor que não estiver atento ao avanço tecnológico, ao uso dos recursos digitais, infelizmente vai ser varrido do mercado. Não vai ter espaço para quem não usar. Então, é um alerta aí, né? Andrei, você falou uma frente ali que eu sou curioso também para saber.
essas fazendas urbanas, como isso vem crescendo nos últimos anos, né? Antes da gente pensar em falar do consumidor final que compra a semente para plantar em casa, mas as fazendas urbanas é algo interessante. É um ambiente controlado, na maioria das vezes ocupa um pouco espaço horizontal, pensando assim, são mais verticalizados. Como que tá essa dinâmica hoje? Com a gente aqui no interior, né? Você tá em Porto Alegre, a gente aqui no interior acaba nem percebendo, porque cidade interior não precisa disso. Como que tá essa Sim. dinâmica aí? Você vê isso nas capitais? Vem crescendo? Qual que é a expectativa desse mercado? A tendência, isso não é uma tendência só no Brasil, uma tendência mundial, é de crescimento. Se a gente observar aí os especialistas falando do tema, é inquestionável. Por dois fatores. Um tema que se fala há bastante tempo, que é a população mundial continua crescendo, então, naturalmente, continuaremos precisando produzir cada vez mais alimentos. A gente tem uma questão ambiental aí muito crítica a ser pensada, falada, então o uso da terra, né, precisa ser cada vez mais eficiente, né, e naturalmente respeitando, né, todas as questões aí do impacto no meio ambiente. E tem uma outra tendência muito forte que a gente chama das cadeias curtas, especialmente falando num país do tamanho do Brasil. O que é uma cadeia longa? O produtor produziu lá no norte de Minas Gerais, vendeu para um outro produtor que meio compra dos produtores da região, que vai lá para o Ceasa e vende para o outro fulano que compra e vai trazer aqui para o Rio Grande do Sul, que vai levar para um supermercado, que daí vai chegar no consumidor. Olha o tamanho dessa cadeia, o tempo que esse produto ficou andando para lá e para cá. Isso significa o quê? Perda de qualidade, além de perda em geral, o custo, né, que esse produto vai carregar em toda essa logística. Então, se torna natural pensar em não faz sentido, é muito desperdício um produto andar tanto, passar por tanta gente. Então, se fala muito na horticultura recentemente dessa tendência das cadeias curtas, que é produzir o mais próximo do consumo possível. E aí, se a gente está falando de um grande centro urbano, o que se desenvolveu no Brasil ao longo, né, de todas as últimas décadas? Os que a gente chama cinturões verdes. Então, tu tem um grande centro urbano. Desculpa, o meu. Então, a gente tem um grande centro urbano e ao redor, né, um raio aí que pode variar de 50 a 100 quilômetros, vai se formando esse cinturão verde para abastecer a cidade. Isso já é uma cadeia mais curta do que atravessar estados. Mas hoje se fala de ainda mais curta ainda. Então, tem um alto consumo no centro urbano, eu produzo ali no centro urbano. Então, eu estou produzindo no telhado de um shopping e estou abastecendo os restaurantes do shopping. Olha a qualidade dessa hortaliça, no sentido de frescor. E aí, frescor traz sabor, traz uma melhor percepção do consumidor. Porque tem um outro tema que depois a gente pode abordar, se for o caso, que é o consumo de hortaliças e frutas no Brasil, né, que é muito baixo. E uma das questões é mostrar para as pessoas que é gostoso e é saboroso comer fruta e hortaliça. E para isso, a qualidade do que tu encontra tem que ser melhor. O frescor vai pesar muito nisso. Então, aí entra um grande diferencial, no nosso ponto de vista, dessas fazendas urbanas. É trazer essa proximidade com o consumo. Uma cadeia muito curta que a gente ganha em qualidade e impacto para o meio ambiente, porque quanto caminhão deixa de estar, né, rodando com esses produtos atravessando o país aí, né? Exatamente, exatamente. Olha só essa dinâmica, né? A gente às vezes aqui não percebe como que isso tá. E agora eu faço uma pergunta, aí vai de você, como você pensa em responder. Eu tô pensando no nosso ouvinte aqui, que muitas vezes está envolvido com o rural. Pensando em proporção no mercado que prepara a sua semente para depois vender adiante, né? Não no consumidor final. Se a gente for fazer um peso aqui, bem genérico, peso entre quem é produtor do campo e quem é um produtor urbano, como é que está esse mercado hoje? Assim, for comparar 2 a 8, né? Como é que tá? Meio a meio para cada um, só para a gente já pensar nessa proporção. Não, essa produção bem dentro das cidades ainda é algo muito novo. Então, é Aham. um percentual baixo. Eu apostaria com certeza menos de 5% ainda. Ok. Então, estamos falando de uma tendência bem recente. O que é muito legal, né? A gente
até dentro do meu trabalho, o trabalho da nossa equipe, né, eu trabalho com planejamento estratégico. Então a gente passa tentando adivinhar o futuro, a gente passa olhando o comportamento, entendendo o comportamento de mercado, consumidor, e é fantástico observar como as tendências de tecnologia e de novas formas de produção estão chegando rápido e se multiplicando muito rápido. Um exemplo de cultivo urbano profissional que a gente está vendo de perto e felizmente contribuindo bastante para isso é o cultivo de microverdes, que é um conceito já fora do Brasil, já bem conhecido e difundido. Aqui ele é algo novo, que é produzir e consumir as hortaliças de uma grande diversidade de espécies, muito jovens, em geral com 7 a 21 dias de vida. Né? Por isso que a gente chama de microverde. Eu até tenho uma imagem aqui, né? Então, isso aqui é um microverdes de repolho, que é um dos mais vendidos. Qual é a vantagem? Por que consumir tão jovem? Porque é a fase da planta que ela tem a maior concentração de nutrientes da vida dela. Um exemplo clássico que a gente usa para falar disso é a rúcula. A rúcula na fase microverdes tem 40 vezes mais nutrientes que a rúcula na fase adulta. Então, é um que a gente chame muito buscado hoje no mercado de alimentação, que é um superfood, é um superalimento, alta concentração nutricional. Então, você consegue, numa pequena porção de salada, ter repolho, rúcula, beterraba, rabanete, misturadinho ali, com um poder nutricional incrível. E se quem acompanha o mercado de gastronomia, os chefes, os programas de culinária, vai perceber que é muito comum finalizar um prato com uns brotinhos, como o pessoal mais conhece. Tem uma questão técnica aí que difere o broto do microverde, que é a fase da vida. O broto é a primeira fase, o microverde é a segunda fase de vida da planta. Tá? Então, isso é algo que entrou no Brasil, a gente desenvolveu o primeiro portfólio voltado a esse tipo de produção, e o que tem de empreendedores urbanos com pequeno espaço, porque aí entra as vantagens do microverde. Pequeno espaço, né? Tem um case aqui bem perto da gente, aqui em Porto Alegre, que ela começou no quarto do apartamento dela. Hoje ela está com um pavilhãozinho aqui já bem significativo, né? Com ciclos muito curtos. Então, está falando de ciclo de até 21 dias. Então, não dá tempo de entrar doença. Então, tu não precisa se preocupar com agrotóxico e proteção do teu cultivo. Ciclo muito rápido e uso indoor. Né? Tem produtores que usam estufa, tem muitos produtores hidropônicos indo para esse segmento. Né? Funciona muito bem, né, em estufa hidropônica, mas esses bem urbanos trabalham indoor. Né? Então, o uso de LED é algo que está se difundindo muito nesse conceito. A gente tem um estudo sendo feito em parceria com a Exalc, com a USP, que deve sair até o final do ano, com o primeiro estudo mais forte no Brasil, estudando as concentrações de nutrientes dos microverdes, o uso de LED nesse cultivo e as técnicas para essa nova tendência. Então, esse é algo de cultivo urbano que a gente está vendo crescer muito rápido. Eu acho sensacional essas novidades, principalmente quando envolvem a tecnologia, e isso vem difundindo, né, um alimento muito mais saudável também. Uma última curiosidade, agora eu quero começar a saber dos consumidores finais, né? O que a população anda buscando nessa semente? Que a gente sabe que durante a pandemia teve uma mudança aí, o pessoal não podia sair de casa e começou a fazer alguns cultivos, mas antes de nós ir para essa frente, você tem 600 variedades de semente lá. Qual que você acha que é a mais difícil assim de você produzir a semente? Por que nesse sentido? De produzir a semente. Na verdade, os nossos maiores desafios hoje são no que a gente tenta desenvolver a produção no Brasil. Então, são cultivares que tradicionalmente não são produzidos no Brasil e que a gente, né, faz teste, desenvolve cultivar, avalia, né, e fica sofrendo com essas questões climáticas. Um exemplo histórico da ISA nesse desafio aí foi conseguir produzir beterraba no Brasil. Semente de beterraba é algo que requer condições climáticas específicas, que era muito difícil de produzir no Brasil, e a gente, né, ao longo de anos e anos de trabalho de melhoramento, de teste, a gente conseguiu implementar aqui. O maior desafio, né, todos os anos, é prever o clima.
Porque imaginem qual é o nosso desafio na produção de sementes, né? Esse é um ponto bem chave. Nas grandes culturas, em geral, tu produz a semente para aquela safra. E aí depois, para outra safra, produz outro rol de semente. Na horticultura, dado a diversidade, dado celotes menores em que você consegue armazenar em câmeras com um ambiente controlado, se trabalha com uma longevidade maior. Então, a validade de uma semente hoje é de 2 anos. Aham. Isso para o mercado. Então, se a gente vai pensar a nossa safra, né, que a gente vai produzir agora, digamos, na virada de 22 para 23, se essa semente eu vou produzir na próxima safra, eu vou começar a vender essa semente em 2023. E é para 2 anos. Então, eu vou produzir volume de venda de 2023 e 2024. E aí, se eu chego lá na minha equipe comercial e pergunto, pessoal, quanto vocês vão vender de semente em 2024? Sabe que alguém sabe responder? Sabe. E aí a gente tem que chegar num número. E aí a gente chega num número. Ah, não, mercado isso, mercado aquilo, vamos vender 1 tonelada dessa semente. Legal. Aí vem a segunda pergunta. Que área eu preciso plantar para colher 1 tonelada de semente? Aí você vai dizer, pega teu histórico de produtividade. Perfeito, é um início. Só que, se na última safra eu produzir 500 quilos por hectare, nada me garante que na próxima safra eu vou colher 500 quilos por hectare. Porque as condições climáticas de safra para safra têm mudado drasticamente. Então, a cada planejamento de safra é esse desafio comercial, né, de adivinhar o futuro, quanto de semente o mercado vai querer, e o desafio climático de adivinhar qual vai ser o clima na próxima safra, para ver se eu superestimo minha produtividade ou subestimo minha produtividade. Então, se a gente for pensar no fino, o nosso trabalho, o core do nosso trabalho lá com sementes, é adivinhar o futuro o tempo inteiro, né? E isso é, naturalmente, um grande desafio. Mas eu acredito que uma surpresa boa foi durante a pandemia aí, né? Porque o consumidor final trancado em casa, né? A população trancada em casa. A gente via muitas coisas diferentes acontecendo em casa, pessoas plantando em casa, não podia sair, tinha um medo de ir no mercado, e eu acredito que muitas dessas pessoas aí que acabavam não saindo acabaram, né, tentando, nem que seja uma horta no fundo do quintal, alguma coisa nos apartamentos. Como é que foi isso durante a pandemia? Foi muito interessante, e aí até vou pegar um pouquinho antes da pandemia. Se a gente pegar os dados desse mercado, que são difíceis de ter acesso, são poucos, né, mas a gente consegue ter algumas estimativas. Então, a estimativa hoje é que o brasileiro ele planta 1/3 do que planta um país que tem a cultura de horta. Como a gente vê países europeus, países da Ásia, em que plantar faz parte da cultura daquele país. Se estima que o Brasil está 1/3 atrás e muito distante dos países que plantam muito. Tá? Então, o brasileiro não tem isso enraizado na sua cultura. Qual a parte boa? Já fazem pelo menos uns 10 anos que isso vem num crescente. Né? Então, a cada ano tem uma horta foi ganhando um pouquinho mais de relevância, um pouquinho mais de relevância, um pouquinho mais de relevância. E veio esse crescente até que a pandemia deu mais um empurrão, né? Deu mais uma acelerada. Então, é aquele aditivo, né? Então, já vinha a tendência, a pandemia deu mais um empurrãozinho nisso. A gente, né, naturalmente, qual é um dos nossos desafios, né? É incentivar as pessoas a viver essa experiência de plantar. Ninguém precisa virar produtor como profissão ou ter horta o resto da vida. Mas se tu viver uma vez a experiência de plantar a partir de uma semente, isso vai te trazer uma série de ensinamentos fantásticos. Então a gente acompanha muito e fica muito tentando entender o comportamento das pessoas em relação à horta, e a gente, né, foi criando algumas percepções estatísticas. Então, se a gente perguntar para 10 pessoas, você gostaria de ter uma horta? A gente estima que pelo menos 7 vão dizer sim, eu gostaria de ter uma horta. Das 7 em 10 que disseram sim, eu gostaria de ter uma horta, quantas fazem? Acredito que de 10, duas. 7, é. De A 10, gente, eu chuto duas, né? a gente estima que menos de uma. É. E aí a gente vai ver, tá, as pessoas gostam tanto de horta, querem ter, mas não fazem. Não fazem por quê?
E aí tu começa a elencar os motivos. E o motivo que estava antes da pandemia no topo é falta de tempo. Porque a horta, plantar, cuidar de uma planta, vai competir com todas as coisas que a gente compete hoje no nosso dia a dia. Então, pensa no pré-pandemia. Aquela vida corrida, sai, trabalha, internet, vai, sai, né, evento. Quando veio a pandemia, né, teve duas coisas muito fortes. Né? Preocupação com a saúde. Então, o tema sistema imunológico, né, nunca foi tão falado. Né? Veio a questão do grupo de risco. Então, pessoas obesas, né, que têm uma má alimentação, né, que não praticam exercício físico, grupo de risco, sistema imunológico baixo. Então, precisamos reforçar o sistema imunológico. Então, vem preocupação com a saúde, vem com a alimentação. Então, isso foi né, um ponto. E o outro foi a quarentena, né, que colocou as pessoas em casa. Claro que muita gente trabalhando de casa e todos os desafios de lidar com casa, trabalho, tudo no mesmo ambiente, mas ao mesmo tempo com tempo. Porque não podia sair para ir no shopping, não podia sair para ir no parque, não podia sair para, né, fazer várias coisas. E muitas vezes querendo uma atividade para ocupar a sua cabeça. Foi um momento de muita tensão, né, para todo mundo. Então, buscando atividades, muitas pessoas com as crianças em casa, então também precisando de uma atividade para, né, ocupar e distrair as crianças. E aí a horta veio, né, como um prato cheio nesse contexto de quero mudar minha alimentação, estou preocupado com a saúde. Outra coisa que puxa muito a horta, cozinhar em casa. Se a gente pegar ali dos comportamentos da pandemia, né, foi esse resgate do cozinhar em casa. Muita gente, né, se obrigou a cozinhar em casa, algo que não fazia mais. Naturalmente, muitas pessoas que voltaram para sua rotina de trabalhar fora, né, perdeu um pouco isso, mas a gente tem uma população gigante que ficou com esse gosto para os finais de semana ou para janta, e uma população gigante que ficou em home office, né? Então, que acaba, né, se alimentando em casa e tendo que preparar ali. E se você começa a cozinhar, cozinha um dia, cozinha 2 dias, cozinha 3 dias, rapidamente tu vai sentir a necessidade de ter temperos frescos. E aí tu vai, meu prato tá lindo, se eu tivesse um manjericão, se eu tivesse uma cebolinha, se eu tivesse um coentro, se eu tivesse uma salsa, e aí já vou plantar, vou ter meu vasinho lá de tempero, e aí começa a horta. Outra coisa que puxa muito a horta é o paisagismo. Né? Então, muitas pessoas ficaram em casa e aí precisaram, eu quero tornar o meu ambiente mais legal aqui na minha casa. E aí tu tinha um cantinho e tu olha, aqui eu tinha que ter umas plantas, né? Algo para me trazer um verde, uma natureza. E aí a pessoa pensa, pô, mas já que eu vou ter planta nesse lugar, por que eu já não boto uma planta que vai me gerar um alimento? Então eu vou fazer uma horta. E aí aquela necessidade de decorar através de um paisagismo já ganha a utilidade e todos os benefícios da horta, né? Olha que bacana, né? É uma mudança que a gente foi obrigado a passar, mas que ela tem vários pontos positivos aí no processo, né? Porque ter uma planta em casa já parece que muda o ambiente. Quando você tem uma planta que você vai consumir, né, o alimento, você parece que valoriza até mais aquilo lá, né? Você sabe que tem toda uma frente mais diversificada e também com qualidade, principalmente. E você conhece a procedência. Nessa mudança aí de hábito da população, o que saiu mais? Assim, o que você viu que o brasileiro começou comprar e produzir na sua casa com mais frequência? Assim, que uma surpresa. E o que mais vocês conseguiram colocar no mercado para o consumidor brasileiro? O clássico, né? São os temperos, é um belo caminho de começar pela horta. Muita gente começa a horta plantando com crianças, aí um clássico de plantar com criança é a alface, porque é mais rápido, a chance de colher é bem maior. As pessoas amam tomate, amam plantar tomate, apesar de não ser um cultivo super fácil para fazer em casa, né? Dá para fazer, óbvio que dá. Tomate que você quiser, em vaso, não precisa nem ter canteiro, num vaso você consegue produzir um tomate. Só que é um ciclo mais longo, tem que garantir que tem uma polinização mínima para gerar os frutos e tal. Então, mas as pessoas adoram.
Microverdes fez muito sucesso pelas questões que eu comentei antes, né? E a gente se surpreende com algumas novidades que a gente vem lançando, né? A gente vem lançando mini abóboras, então são mini abóboras extremamente saborosas. Então tem uma delas chamada Pérola Negra, porque ela tem uma casca bem escura e ela tem um sabor, se você comer ela crua, ela já tem um sabor de castanha. Se você cozinha ela ou assa, é impressionante, né, o sabor. Então esses produtos mini em geral é sucesso, né? Então mini pimentão, né, e eles são docinhos também, são surpreendentes, porque além de bonitinho, colorido, que você olha, é tão colorido e bonito que às vezes parece artificial. Parece todo, não, isso aqui não é de verdade, né? Uma cor tão bonita, pequenininho, e aí você morde, ele é levemente doce, algo que você não espera de um pimentão, né? Os mini tomates, que aí foram ganhando diversidades, né? Tem o mini tomate formato uva, tem o mini tomate formato mais compridinho italiano, tem o mini tomate amarelo, tem o mini tomate laranja, tem um deles, que é o nosso Catania, que ele tem um teor de açúcar igual a um melão. Então, extremamente doce. Então, essas coisas, produtos mini, produtos atrativos visualmente, né? É o que o público hoje mais gosta. A gente tem trazido muita novidade, né? Nessa pegada, tamanhos diferentes, cores diferentes, preparos especiais. Então a gente tem uma berinjela, que chama berinjela niobe, que ela é redonda. Então já começa por aí, né? Um formato não tradicional de berinjela. E aí você corta para fazer o preparo dela, ela não oxida tão rápido. Quem prepara a berinjela sabe que tu cortou, rapidamente ela preteia. E aí esse escurecimento até traz um aspecto que não é tão, às vezes, atrativo para o paladar. E essa outra não, ela oxida muito mais lentamente, então permite, né, um preparo e um prazer ali no comer ainda maior. Tem um outro lançamento incrível que é a abóbora macarrão ou abóbora espaguete, Olha que só. você cozinha ela ou no forno ou no micro-ondas, corta, raspa com um garfo e toda a polpa dela se viram espaguetes, né, vegetais ali. Então a gente brinca que é o espaguete vegano aí, né, nas hortaliças. Então essas novidades, e até muito movimentado por essa questão do cozinhar, por esses programas de gastronomia, é o que o público mais gosta de ver. Coisas diferentes, coloridas, pequenas, né, é o que tem feito muito sucesso. E o legal de tudo isso daí, claro, produzir o alimento acaba virando secundário. É um hobby mesmo que eu acredito que o dia que você planta uma, duas, três, né, variedades, no próxima compra que ele vai fazer, ele já pega cinco, seis variedades e ele vai trocando, né? Eu acredito que tem essa diversificação aí para quem faz isso como um hobby, para quem quer aprender, porque, vou te falar bem a verdade, e se eu plantar 10 variedades aqui em casa e eu fiz agronomia, plantar 10 variedades, eu tenho certeza que, olha, é poucas que sai bom comigo. Porque eu tenho esse problema do brasileiro, né? Porque eu saio, esqueço, né? E acaba ficando aquilo lá. E eu acabo me distraindo, e quando eu vi, perdi alguma coisa. Um dia sem irrigar tem algumas que sofrem mais. Às vezes está no lugar errado, eu não me atentei, né? Então, eu sou um desses aí. Então, acredito que muito disso que o brasileiro vem fazendo aí nas cidades, ele tem que ir trocando as variedades, né? E o pessoal compra tudo online? Como é que é? Compra online, recebe em casa e planta. A gente é uma empresa que a gente chama multicanal, né? A gente vende através de distribuidores, através de representantes, através do telefone, WhatsApp e também pela internet. Então o cliente escolhe, né, qual a sua forma preferida. Ah, não, quero ir ali numa loja e já compra semente e outras coisas, ou eu vou entrar lá no site da Isla e fazer já o meu pedido ali. Ah, entendi. Não, é porque eu penso da seguinte maneira. É que eu não montei minhas hidroponia ainda, né? Mas o dia que eu montar minhas hidroponia, todo mês eu quero fazer um negócio diferente. Todo mês eu quero fazer uma coisinha diferente, ele assim, pra ir testando, pra ir vendo o que sai melhor, até que chega um certo momento, fala, não, eu acho que acertei, agora eu vou produzir tal alimento, tal fruto, tal verdura, né, tal planta pra mim mesmo, olha assim, pra consumo da família mesmo. Então, eu sou desse, que eu vou ficar testando várias variedades, né, de diferentes tipos
de cultivo para ir trabalhando. Mas isso aqui eu vou colocar na hidroponia, isso aqui vai no campo, isso aqui. Então, eu acho um espetáculo. Eu acho que para quem faz agronomia, o legal tá por aí, sabe? De ficar fazendo esses testes em casa mesmo. Não precisar necessariamente, né? Ter uma grande área, fazer as suas testes. Testar em casa é muito bacana. Eu tenho uma paixão por isso, sabe? Para esse perfil, a gente desenvolveu uma solução bem interessante nos últimos anos, que é o clube de assinatura. Ele vem unir dois benefícios, né? Um é para esse público que quer ter a horta como um hobby mesmo, né? Então, eu tenho a minha horta e isso vai me acompanhar ao longo, né, do meu ano. As plantas são seres vivos, né? Então, guardada todas as proporções, ter uma horta que vai produzir mesmo é como ter um pet, no sentido de que exige uma dedicação, exige uma atenção diária. Então, assim como eu garanto a água lá para o meu cachorro, para o meu gato, tem que garantir água para as tuas plantas. Assim como eu garanto a ração lá para o meu gato, para o meu cachorro, eu tenho que adubar as minhas plantas, né? Então, essas são questões importantes. Então, para quem quer viver esse relacionamento com a horta e quer plantar o ano inteiro, qual é sempre a maior dúvida? Dúvida número 1 das pessoas. Ou para quem é muito leigo e vai plantar pela primeira vez, nem é dúvida, porque nem pensou sobre isso. Mas que é o primeiro grande ensinamento de quem vai cultivar uma horta é saber: tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora certa. Então, é claro que tem muitas coisas que você consegue produzir o ano inteiro, né? E a gente tem o Brasil com essa variação climática gigantesca. Mas a maioria das espécies tem a sua época certa de plantar. Então, a primeira dúvida de quem vai fazer uma horta é: tá na época? O que eu planto agora, em junho? O que eu planto em maio? Nos conteúdos que a gente faz, a gente tem um trabalho muito forte de educação, de informação, em várias plataformas. Hoje, para chamar ideia, a gente atinge aí, com os nossos conteúdos, 5 milhões de pessoas todo mês. Um dos conteúdos que mais faz sucesso é o que plantar em junho, o que plantar em maio. Então, essa dúvida de o que plantar em cada época é uma dúvida clássica de quem vai ter uma horta. E um outro desafio é: o portfólio hoje é muito grande, né? A gente está falando de 600 cultivares. Então, por mais que a gente esteja presente em milhares e milhares e milhares de varejos espalhados por todo esse Brasil, era muito comum alguém falar: Isla, eu vi que você lançou lá essa mini berinjela, só que eu fui lá na agropecuária da minha cidade e não tem. E aí ela fica naquela frustração de: queria, onde eu compro a minha semente não tem. Porque num varejo que vai ter um portfólio de sementes, um portfólio já bem grande é 100 cultivares. Então, você não vai encontrar uma loja que tenha 600 cultivares. Então, para ter acesso a essa diversidade, que a internet, que o canal direto ajuda. Mas o clube, então, ele entrega a curadoria de o que vai para plantar em cada época. Você recebe 4 caixinhas por trimestre. Então, o que plantar em janeiro, fevereiro e março, o que plantar em abril, maio e junho. E mais do que essa curadoria do que plantar em cada época, você recebe produtos ultra diferenciados. Então, em geral, são os produtos que dificilmente você vai encontrar lá no supermercado, numa agropecuária que tem um portfólio mais clássico, né? E o terceiro ponto, não menos importante, que é a curadoria da equipe técnica da Isla, que fica gerando uma série de conteúdos exclusivos ali, né, para os assinantes do clube, para ajudar, né, ele no sucesso. Porque o nosso maior desafio, né, como desenvolvedores de semente, produtores de semente, é que o cliente tenha sucesso. Não me interessa eu vender a semente, tu plantou e não deu certo. Nosso trabalho não se pagou. Né? O nosso sucesso não é vender a semente. O nosso sucesso é vender a semente, a pessoa plantar, a planta crescer e ela colher. Então, o clube vem muito também nesse sentido, de ajudar no sucesso, né, lá do usuário da semente. Que legal, que legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Eu contratei aí o plano de assinatura. Eu tenho algumas sementes que eu meio que escolho algumas categorias quando eu faço o plano, ou vem aleatório, claro, de acordo com o clima adequado para plantio. Sim. Como é que é essa frente aí, assim? Hoje, a curadoria... A gente tem 3 tipos de plano, e a curadoria de cada plano é toda feita por nós. Hoje você não tem, dentro do plano, essa liberdade de escolha. Né? O que é a diferença entre os planos? O teu espaço disponível.
Então, tem o nosso plano de jardins. Né? Então, se eu tenho espaço, se eu tenho canteiro, é um plano. Eu moro em apartamento. Então, o teu plano é o vasos e floreiras. Né? Então, você só vai receber cultivares que podem ser plantados em vasos e floreiras. Então, você não vai receber uma abóbora grande, uma melancia, um melão. Dá para produzir em vaso? Dá, mas para um apartamento não é prático. Então, no plano vasos e floreiras, vão só plantas de menor porte que você consegue facilmente produzir em pequeno espaço. E o terceiro plano é o plano microverdes, que daí é só com cultivares voltados a microverdes, que é aquele que você pode plantar em qualquer lugar, porque não precisa nem de sol. Né? O maior desafio do insucesso em hortas é que a pessoa vai fazer num ambiente urbano e não tem muito essa ideia do ambiente, acha que basta luz. Né? Então tem muitas plantas, folhagens, que você consegue ter elas feliz e saudável sem sol. Agora, horta, alimento, para você produzir precisa de sol. Né? Então isso é sempre uma premissa na hora de escolher o local onde eu vou fazer a minha horta. Pega sol. O plano microverdes vem para resolver o problema daquela pessoa que nem sol tem. Né? Então eu moro num apartamento, num centro urbano, rodeado de prédio, que não pega sol. Dá para plantar também, dá para ter a sua horta, né? Vai ser a sua horta a gente chama de micro-hortas, inclusive, o nome desse plano. Olha que só. Que bacana essa frente. E eu acho super legal, sabe? Porque o pessoal pensando mais em pessoal da cidade, né? Eles começam a entender um pouquinho do que o agricultor sempre passou, né? Que é aquele plantar. Mas é o seguinte: se você não cuidar, vai vir algum bichinho lá, vai comer as folhas. Se você não irrigar no dia certo, vai murchar. Se você fornecer uma terra ali assim que ela não tiver os nutrientes adequados, não vai assim, né, responder da maneira adequada. Se passar muito calor, não vai ser interessante. Se passar muito frio, também não vai ser interessante. Se molhar demais, também não é legal. Né? A questão da luz, tem luz, não tem luz. Então, assim, é importante para eles valorizar, é importante isso como um hobby mesmo. É lógico, a questão de ter ali assim em casa um tempero, de ter desde uma verdura, um alface que seja. Isso é extraordinário porque valoriza o trabalho, né? Porque vamos lá, você mora num apartamento, você vai plantar alface. Não sei, mas eu acho difícil você ter alface para todo dia em casa, né? Pro cara que tá no apartamento. Então, o dia que ele tem o alface dele, ele fala, nossa, que alface gostoso. E o dia que ele não tem, ele tem que lembrar do produtor que tá lá fazendo esse alface, né? Porque é difícil você ter para todo dia. Então, continua ainda dependente aí do produtor rural para fazer, seja o da horta urbana, que acabou virando um produtor, né? Seja o produtor da agricultura familiar, agricultura tradicional, porque por mais que faça o alface em casa, não vai ter todo dia. Por mais que faça uma beterraba, que faça algum outro fruto, alguma verdura, se comer todo dia, não vai ter. Vai ter que começar a ter uma escala de produção. E mesmo assim, ainda é difícil. Né? E eu acho que a riqueza desse trabalho que vocês vêm fazendo, claro, vocês vendem para muitos produtores, né? Vendem também para os produtores familiares que produzem as verduras. Mas pensando no consumidor urbano, talvez seja um caminho para ele valorizar o que acontece de verdade aqui em quem nunca parou de produzir alimento, né? Porque quem está em casa produzindo lá o seu alimento, se ele vacilar 1, 2 dias e ele perdeu os alfaces dele, né? Tá tudo bem, ele vai no mercado e compra. E tá tudo certo. Eu penso que o produtor rural ali que tá produzindo, se der um clima meio ruim lá e ele perdeu os alfaces dele, ele não perdeu a comida dele. Ele tem para comer. Ele perdeu a fonte de renda da família dele, né? Ele perdeu a fonte de renda que ele vai pagar os funcionários dele, ele vai dar para os filhos viver. Ele perdeu dinheiro mesmo, né? Do negócio dele, que lembro sempre aqui, os nossos ouvintes, é um negócio, né? E para quem está na cidade, começar às vezes também lembrar disso aí, né? Que por mais que esse mercado eu acho extraordinário, mas não esquecer do nosso velho, antigo e batalhador produtor rural que está lá, né? Nunca largou de ser, né, Andrei? E eu acho que essa que é o legal da frente, sabe?
Exatamente. Falou muito bem, muito nessa linha que a gente pensa. A gente tem a sorte, né, de trabalhar com semente, trabalhar com agricultura, porque se você for observar as marcas de todos os segmentos e as pessoas estão buscando cada vez mais uma palavra-chave que é experiência, né? É o viver, cada vez mais o viver do que o ter, né? Então, viver experiências. E a gente tem a sorte de lidar com um produto que é a semente, que é a fonte de uma experiência incrível, que vai Aham. ensinar desde coisas básicas, que é tu pensar um pouco sobre o ciclo da vida, né, e como isso acontece, ver esse fenômeno que é uma coisinha desse tamanho, que parece um grãozinho, e aí tu dá sol e água, e aquele negócio nasce quando vem uma planta que gera um fruto. A gente vive o mundo da ansiedade, né, infelizmente. Né? É um problema já, quase de saúde, super entendível os porquês, né? A gente tem esse informação, 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 né? O mundo online, tudo online. E aí você pensa que você pega uma semente, um vasinho lá de terra, prepara a terra, larga a semente ali, tapa, rega, olha para ela e nada acontece. Aí passa um dia, passa 24 horas, você olha para ela e nada acontece. E aí passa 3, passa 4, passa 5, e aí lá no sexto dia começa a germinar. E aí tu vai percebendo que a cada dia aquilo ali vai crescendo mais um pouco. Isso nos dá uma lição de vida que é única, que é tudo tem o seu tempo. Confia, espera, acredita. Saiba que se todo dia tu der uma regadinha, todo dia tu dá aquela olhadinha para ver se está tudo bem, lá na frente tu vai colher. E vai colher o melhor fruto. E isso é a vida. É a gente todo dia tá plantando estudo, plantando trabalho, plantando tratar bem as outras pessoas, para ali na frente colher, né, os nossos frutos. Então, essa é a primeira experiência que o plantar traz, né, que é riquíssima. E a outra é o que tu falou, que é fundamental, que é conectar as pessoas com a agricultura. A gente tem uma grande desconexão do consumidor com as coisas que vêm do campo. As pessoas, infelizmente, não têm ideia do trabalho que dá, de onde vem, por que vem. E é exatamente o que tu falou, plantou, viveu a experiência do tá lindo a tua plantinha, tu tá felizão, né? Ah, minha horta tá dando certo. E aí dá uma chuva de granizo e voa o teu vaso, acabou. Isso o agricultor vive todos os anos, tá? Tem uma figura que a gente usa para ilustrar isso, que é o consumidor, ele vai ao supermercado, chega ao hortifruti e o alface está R$ 5. E ele tem um troço. R$ 5 no pé de alface, mas que absurdo, como pode? Né? Porque eu pagava R$ 1, agora tá 5. E sai indignado, nem compra. Tá? E aí o mesmo consumidor, ele vai no outro corredor do supermercado e compra um pacote de biscoito. E paga R$ 5. E não para pensar que aquele pacote de biscoito é uma massa industrial, né? Cuspida por uma máquina que faz milhares por hora. Tá? E aquela alface, teve um cidadão que ele foi numa agropecuária, comprou uma semente, levou para sua propriedade, botou na terra e começou a trabalhar e rezar, que é aquilo que tu falou, reza para não ter praga, reza para não ter frio, reza para não ter calor. Se der tudo certo, 45 dias depois, isso num período bom, senão pode ser 60 dias para colher uma alface, né? Vai colher alface. E aí, acabou? Não, não acabou. Tem que levar para o supermercado. Vai transportar alface para chegar bonita lá. E a gente, como consumidor, tu não quer alface com folha quebrada, com bordinha preta, tu quer alface perfeita. E quer pagar R$ 1? Faz sentido? Não faz sentido. Então, o plantar e conectar as pessoas, né, com a agricultura é o que vai transformar, né, a valorização do produtor, a valorização do que vem do campo, né, e a valorização de frutas e hortaliças e, né, tudo que a natureza aí nos proporciona. Que bacana. Não, esse é o caminho mesmo, Andrei. Eu vejo que quem faz e sente na pele o que está acontecendo vai entender o lado aqui de quem está no campo. E me diz uma coisa, como é que faz para contratar esse plano de assinatura aí de semente? Como é que, não sei como é que é os valores, como é que funciona isso? Sim, pode ir direto no site do clube, que é clubeminhahorta.com.br, e ali tem as informações do clube, ou se entrar também no site da isla.com.br, também vai ter acesso ali aos planos do clube.
Show de bola. E no nosso site, né, compra para qualquer pessoa, de qualquer valor, para o Brasil inteiro, e com uma condição super especial de R$ 65 em semente, frete grátis para qualquer lugar do Brasil, né, dando acesso a todo mundo aí. Show, show. Muito bom. Gostei hoje desse episódio aqui. Tá chegando ao final, né? Estamos aqui 1 hora conversando. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Eu, como agrônomo e entusiasta ali de querer mexer com a horta, uma hidroponia e tal, eu tenho meus motivos, né, para querer fazer isso, porque eu acho muito legal. Mas pensando de uma maneira geral para quem está nos ouvindo aqui e para nós finalizar, Andrei, qual que é o maior benefício hoje para quem, não para quem é agricultor, né? Ele já sabe, ele faz por causa da questão econômica, ele tem um negócio lá e ele tem que produzir. Mas pensando no consumidor final aqui que está nos ouvindo em casa, muitos deles às vezes, né, produzem grãos, tem, né, gado de corte, tem agricultura de corte, suíno, mas assim, em casa ali, qual que é o maior benefício de você produzir a sua horta hoje? Seja na cidade, seja no campo, da cidade do interior, não importa. Qual que é o maior benefício hoje para mim produzir a minha horta em casa? Dá para rapidamente citar 3 grandes benefícios, não necessariamente numa ordem de importância aqui, né? Então, o primeiro é saúde, né? O plantar vai nos fazer valorizar e vai nos fazer inserir mais frutas e hortaliças na nossa alimentação. E se você conversar com qualquer profissional de saúde, de qualquer lugar do mundo, e perguntar como eu faço para ter uma vida saudável? Tem 2 pilares que ninguém tira. Um é alimentação equilibrada, tendo um percentual mínimo de frutas e hortaliças nessa alimentação, e prática de atividade física. Então, essas 2 coisas é premissa para uma vida saudável, para uma vida mais feliz. Então, a horta ela vai te ajudar muito a inserir, né, na tua alimentação essas frutas e hortaliças que a gente precisa consumir. O segundo é terapêutico, né? Então, é um grande passatempo. A gente, tradicionalmente, a gente vê com as pessoas da idade de ouro, né, as pessoas mais velhas, a horta, né, o cuidar das plantas há muito tempo é tradicional e a gente vê isso hoje em todas as idades. Então a gente tem hortelões, né, pessoas que gostam de horta hoje de todas as idades como seu passatempo, como seu hobby. É muito legal ver esse público. O contato com as redes sociais nos ajudaram muito a ver isso de perto, né? Essas pessoas que têm na horta o seu grande hobby ali, o seu grande passatempo. E o terceiro, não menos importante, é o gastronômico, né? É o ter acesso a um produto fresco, saboroso, que tu vai implementar ali nas refeições aí do teu dia a dia, né? Olha só, não, show de bola. Eu gostei demais dessa conversa, porque você sabe que eu comecei o podcast aqui porque eu gosto de aprender, né, Andrei? E se eu for ler tudo que eu preciso para aprender, eu tenho tempo para gastar, eu aprendo, mas assim, eu nunca parei de ler, mas eu tenho tempo, olha assim. O podcast eu fico trazendo uns caras, assim que nem você, que se traz um conteúdo diferenciado, às vezes é um produtor, às vezes é um especialista, às vezes, né, e eu vou fazendo as perguntas aqui, porque eu não sei, na verdade, eu fico aprendendo. E o nosso ouvinte aqui, seja ele envolvido no agronegócio, seja ele um produtor rural, um sucessor, não importa, estamos aprendendo junto nessa. Então eu fico muito feliz de poder contribuir com o ouvinte, fico feliz de ter lhe conhecido hoje, foi um prazer ter essa conversa aqui, minha mente está aqui, ó, altas ideias agora na cabeça. Então, muito obrigado por a sua participação hoje aqui e espero mais adiante a gente, né, ter que conversar mais vezes. Eu vou até dar uma olhada aí nesse clube de assinatura, que agora eu fiquei interessado. Vou ter que fazer alguma coisa, assim, porque eu estou muito, né, comendo em restaurante, tá muito fácil, né, mas assim, pensando bem, por que não fazer alguma coisinha aqui, né? A gente às vezes não faz porque não encontrou os motivos, né? Mas nessa conversa aqui, eu acho que eu comecei a ter alguns motivos. Então, eu já ganhei o dia. Andrei, muito obrigado por esse momento. E foi um prazer te conhecer. Seja sempre aqui bem-vindo ao nosso AgroJovem. Igualmente, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Sou muito fã de podcasts. Acredito que é uma ótima forma da gente aprender. Espero que a gente tenha contribuído aqui para muita gente saber mais sobre a horticultura. E assim como você tem esse impulso de vou viver essa experiência
né, vou plantar pelo menos uma vez. Isso aí. Não, show de bola. Para você que está nos ouvindo aqui, ó, se está ouvindo no Spotify, saiba que pode visualizar o vídeo se quiser no YouTube. E para você que está no YouTube, né, não dá para ficar todo dia na frente da tela, baixa no Spotify, na Apple, na Amazon. Tá muito fácil disponível. Acompanha nós lá, o AgroJovem, na rede social. Tem o TikTok, tem o Instagram. Dá uma procurada lá, AgroJovem Podcast, já facilita. E se você gostou desse episódio, manda pro amigo. Então, boa semana a todos e um grande abraço.